agora eu converso com a doutora Ananda Devi. Ela é psicoterapeuta com doutorado em psicologia clínica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e vem falar sobre mágoas, como perdoar, como livrar-se desse mal. Um sentimento ruim, tire do seu coração. Seja bem-vinda, doutora Ananda. Olá, tudo bom? Tudo bom, Obrigada. prazer recebê-la. Obrigada pela oportunidade. Vamos sentar, conversar sobre mágoas. Doutora Ananda, por que tantas pessoas guardam mágoas? Então, a mágoa é uma palavra muito genérica, mas ela tem como se fosse uma bolsa onde você guarda dor, ressentimento, raiva, tristeza, cobrança, culpa. Fica uma mistura de muitos sentimentos. Então é preciso que a gente identifique qual é o sentimento que realmente você está... qual é o sentimento que está doendo, qual é a parte que está doendo. Então, às vezes, as pessoas causam vamos dizer assim, uma expectativa que não foi atingida no outro. Eu espero que você seja sempre maravilhosa comigo e como nós somos humanos, nós temos falhas. Então, as pessoas que guardam mágoa são pessoas que têm mais dificuldade de perdoar, claro, porque elas têm muitas expectativas em relação ao outro, expectativas quase não humanas, e o que a gente precisa fazer é desenvolver humildade, aceitar a nossa humanidade e as nossas limitações. Então, nós temos, não é assim, capacidades e potencialidades de sermos Deus em ação, em consciência, mas nem sempre a gente consegue isso. Então, é preciso que a gente realmente se veja como uma pessoa humilde, que se o outro foi capaz de me ferir, eu também não sou capaz de alguma limitação, porque não é que eu seja capaz de fazer o mesmo que a pessoa fez para mim, mas eu posso fazer alguma coisa, porque eu tenho minhas limitações também. Não são talvez iguais às do outro, mas eu também tenho limitações. Então, a partir dessa consciência, é possível que a gente perdoe a outra pessoa. É verdade que as pessoas que se apegam mais à mágoa, no fundo é porque são um pouco mais orgulhosas, assim, um pouco mais soberbas, se acham tanta coisa assim que acham, aquela pessoa me fez isso. É verdade? Então, eu falava antes de humildade, né? A diferença da humildade é o orgulho. Quando a gente se cobra muito, a gente tem uma expectativa muito alta em relação a nós. Então, a gente fica pensando que nós somos o máximo, não é? No fundo, existe uma parte nossa que critica muito, que exige muito da gente. Então, a gente passa a exigir muito do outro, exige a perfeição do outro. Então, essa dificuldade de perdoar tem muito a ver com a falta de humildade, porque eu não posso ver a humanidade no outro como também eu não vejo em mim. Eu fico vendo a dor em mim, não é? Mas o outro também tem as suas dores. E, às vezes, o outro pede perdão e a pessoa que está magoada não perdoa. Existe um pensamento interessante de um psicólogo que também é mestre espiritual, né? o Prem Baba. Então, ele diz que se você fica se culpando, porque a gente precisa pensar, como é que eu perdoo, não é? Como é que eu me perdoo e como é que eu peço perdão ao outro? O perdão tem 3 fases nesse processo. É um processo. Às vezes a gente perdoa mais facilmente, às vezes a gente não perdoa tão facilmente, às vezes você pensa que nunca vai perdoar alguém, mas chega um dia que isso aconteceu, de uma forma muito simples, não é? E o outro nem pediu perdão, mas você perdoou. Pode acontecer isso. Então, o perdão envolve perdoar o outro, pedir perdão ao outro e perdoar a si mesmo. Muitas vezes, a dificuldade maior é de perdoar a si mesmo. Como é que a gente pode fazer isso, não é? Então, se você fez uma coisa que você notou que não foi legal para o outro, ou que o outro não fez legal para você, a primeira coisa é o quê? Se eu fiz algo errado, é me culpar e me cobrar. E isso vai gerar mais ressentimento em relação a você mesmo. Se eu acuso o
o outro é o culpado, e eu prendo naquele momento e não vejo os outros aspectos de bondade, de qualidade e todo o amor que o outro me deu, não é? Então, eu estou prendendo a pessoa naquele mau momento dela, não estou vendo a pessoa como um todo. E aí, o que é que a gente faz, né? A gente pode reconhecer que a pessoa se arrependeu, porque às vezes acontece, a pessoa se arrepende e pede perdão. Ou então, eu preciso sair da culpa e me arrepender de que aquele mau passo, aquela má palavra, foi um momento de fragilidade, de inconsciência. Então, o que eu preciso fazer é me arrepender e procurar mudar meu comportamento. Não é? E a partir desse arrependimento vem compreensão do que aconteceu. O que foi que aconteceu comigo, né? O que foi que aconteceu com o outro. E a partir dessa compreensão, o perdão pode chegar. Porque se a pessoa se coloca no lugar da outra pessoa, ela vai entender melhor o que levou aquela pessoa a estar naquele mau momento e proceder daquela maneira. E lembrar também, né, doutora Ananda, que todos estão sujeitos a falhas, né? Que um dia esta mesma pessoa pode precisar de um perdão até de um terceiro ou quarta pessoa, pode não ser até da mesma pessoa, se fosse o caso de nós duas aqui, né? Outra pessoa, e ela sentir essa mesma dificuldade, porque acontece, né? Também de ela pegar uma pessoa, às vezes, de um coração mais duro, de uma situação mais difícil e também não contar com o perdão. Então, quando a gente quer ser perdoada, a gente também tem que dar a nossa parcela também. E nunca o erro é só de uma pessoa, ou acontece muito. A relação é feita de duas pessoas, pelo menos, não é? Então, essa relação tem ressonância uma na outra. E nós estamos sempre aprendendo, através dos relacionamentos mesmo. Esse mesmo mestre fala que se a vida é uma escola, os relacionamentos são a universidade. Né? E a gente não pode se privar dessa riqueza. É a lei da ação e da reação. Então, muitos não reagem do jeito que a gente imagina, ou do jeito que a gente espera, ou que a gente pensa. E aí é desse sentimento que vem a mágoa, da decepção do outro. Isso. Mas também eu conheço gente que fica com bastante mágoa e ressentimento de si, como dizendo assim, eu me odeio, eu permiti que aquela pessoa me enganasse, eu permiti que aquela pessoa fizesse isso comigo. Pois é. Como é esse outro tipo de sentimento? Então, eu estava falando para você, existe um ressentimento em relação a nós mesmos. Pois é. Porque aí vem uma cobrança, como é que eu fui capaz de permitir isso? Por que eu não coloquei um limite? Por que eu não disse como é que eu queria, como é que eu não queria? Às vezes até você diz, mas o outro não ouve, ou então você mesmo não falou com uma propriedade completa e íntegra, né? Com a comunicação completa, porque tem uma parte da gente, às vezes, que não quer ser respeitada também. Não é? Também a pessoa não é um Deus para comandar o sentimento da outra pessoa, né? Exatamente. Porque se a pessoa, às vezes, reage de uma maneira impulsiva ou difícil, é porque também aquela situação deve ter sido bastante difícil para aquela pessoa, não é? E como você falou em coração, eu me lembrei de várias pesquisas que informam para a gente que quanto mais duro um coração, mais probabilidade de infarto, mais probabilidade de hipertensão, né? Mais probabilidade e dificuldade mesmo física. Foram feitas pesquisas e viram, né, que pessoas com traços de personalidade mais, vamos dizer, irascíveis ou que guardam mais raiva, mais mágoa, então tem essa probabilidade de ter doenças do coração. Às vezes a pessoa é muito amorosa, mas sem vergonha de expor o amor. Também pode ser isso, né? Não é que ela tenha raiva, pode ser algo de reprimir aquele amor em expressão. Às vezes a pessoa expressa de outra forma, ajudando, dando apoio, mas aquele abraço, não é? Aquela forma mais afável e amável, não é? De se aproximar, a pessoa às vezes tem dificuldade. E aquela outra situação que a pessoa diz assim, não, mas aquela pessoa me fez um mal muito grande, eu não posso perdoar. Quer dizer, a pessoa sente como se o não perdão
que ela desse àquela pessoa não perdão, aquela pessoa ficasse sendo castigada pelo quê? Eu não entendo, porque a pessoa mais beneficiada com o perdão não é quem perdoa? É verdade, porque quando você perdoa, você libera, não é? Muita emoção contida, reprimida, o próprio ressentimento que volta, a dor, da mesma forma, as pessoas ficam com insônia muitas vezes, ou fecham o coração, não é? Porque quando a gente fecha o coração para uma pessoa, a gente não fecha só para uma, não. A gente termina fechando o coração para a gente mesmo, porque fica com medo de decepção, que outras pessoas voltem a decepcionar, né, a si mesmo. Então, é uma estrada, né, que nós temos de aprender a ampliar esse coração amoroso, porque eu acho que nós estamos aqui nessa jornada evolutiva para aprender que nós somos amor mesmo. Às vezes você faz uma meditação, você sente, né? A minha essência é amor. Doutora, e no caso, para a pessoa perdoar por completo, não é bom a pessoa, é bom ou não é bom a pessoa evitar conversar sobre o que causou dor e sentimento? Porque existe sempre muitas pessoas ao derredor que querem te lembrar sempre aquela situação. Como a pessoa proceder para não deixar os fantasmas de uma situação desagradável ficarem todo o tempo cercando e lembrando? Como a pessoa pôr um freio nesse tipo de coisa? Primeiro, ela precisa ter muita consciência de que ela quer pôr esse freio dentro dela mesma, não é? Eu estou processando aqui um perdão, então não quero falar sobre esse assunto, não quero que as pessoas venham falar e ela expressar isso. Agora, é interessante que ela tenha alguém com quem ela desabafe, porque muitas vezes, ao falar, por isso que o autoconhecimento é muito importante, a gente buscar meios de se autoconhecer, para ver as limitações, onde foi que me magoou, o que é que isso tem a ver, por que é que isso me doeu tanto. Outra pessoa fez alguma coisa comigo, até mais grave, mas eu perdoei, e essa coisa eu não consigo perdoar, não é? A gente fica diante do desconhecido. Então, é muito bom que a gente busque formas de autoconhecimento. Um diário é uma forma de autoconhecimento, uma meditação, a oração, porque quando você ora, você também se escuta e escuta Deus no seu coração. Verdade. A psicoterapia, né? Vários trabalhos que existem para você se conhecer. Então, é muito importante o autoconhecimento. E uma coisa bem importante, todas as religiões do mundo, né, pregam o perdão. É verdade. E, inclusive, a própria psicologia em si. Porque a gente está encontrando que pessoas que perdoam, elas têm melhor saúde, melhor qualidade de vida, dormem melhor, sentem mais paz. Encontram o equilíbrio e a paz. Encontram mais equilíbrio e paz nos relacionamentos. Doutora Ananda, a senhora tem alguma coisa que queira acrescentar para os nossos telespectadores? Olha, dizer que realmente a gente precisa ter muita paciência com a gente mesmo e com os outros, porque a paciência, ela é um resultado da humildade. Quando a gente se cobra muito e tem muito orgulho, a gente quer ser perfeito e a gente quer acertar 100%. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente está aprendendo a sermos realmente seres humanos que podemos chegar... Se aprimorar, né? A aprimorar e até assim, não é? Muitas vezes podermos sermos Deus em ação, embora não seja muito fácil, mas às vezes é possível. E outra coisa que eu queria falar é deixar meus telefones, porque se vocês precisarem de algum contato, ou mesmo eu trabalho na clínica Espaço Viver, com psicoterapia, e o telefone de lá é 3224-3966. 3224-3966. E quero agradecer ao telespectador, como também a vocês aqui da TV 54, né, pelo convite. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês, tudo de bom.